Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos em mais um Portal de José e um obrigado muito especial a todos vocês que têm divulgado tanto o nosso portal, vocês têm se engajado aqui para que a gente chegue a mais pessoas. Já somos mais de 248 mil pessoas inscritas aqui. É uma marca extraordinária, porque são pessoas que estão ajudando outras a entenderem melhor o que está acontecendo aqui no nosso país. Você aqui é muito bem-vindo, não deixe para fazer a sua inscrição depois, dê um cliquezinho no cantinho, porque é uma forma de você tornar o nosso portal ainda mais importante, ainda com mais visibilidade. Não esqueça de dar o joinha e de mandar os seus comentários, porque a sua opinião aqui é muito importante, é muito considerada. Gente, e hoje, fazendo análise dos principais acontecimentos, nós vamos analisar a live do presidente também. É impossível a gente analisar a figura do presidente da República sem a gente fazer críticas muito contundentes. Muitas pessoas pensam até que isso venha a ser um aspecto de pessoal, né? Que eu teria alguma coisa pessoal contra a criatura, ou as pessoas que fazem críticas têm alguma coisa pessoal. Elas acabam até se confundindo, porque as críticas deixam as pessoas muito indignadas. O presidente da República, quando eu classifico a criatura como um apedeuta, o apedeuta é o ignorante profundo. Eu não estou fazendo um ataque pessoal, eu estou analisando aquilo que eu estou vendo, que você está vendo. Que o líder político da nossa nação, se é que a gente pode chamá-lo assim, é uma pessoa que é um ignorante profundo. E mais do que isso, ele associa essa ignorância com o desapego ao próximo, com uma falta de empatia ao próximo, com desrespeito ao cidadão que ele jurou defender quando ele assumiu a presidência da República. Então não tem como a gente pegar leve. Mas, como eu tenho advertido a todos vocês, essa ignorância profunda do presidente, ela é funcional, porque ela ajuda com que o nosso país seja saqueado a cada instante. E eu vou mostrar para vocês como existe uma combinação, ela pode ser implícita ou ela pode ser explícita, dependendo do grau de informações que a gente vier a descobrir no futuro. Eu estou vendo os grandes meios de comunicação comemorando a entrega do Banco Central do Brasil para grupos privados, né? E o editorial hoje do jornal Valor Econômico, que é um jornal da elite, direcionado à elite econômica, e eu gosto de sublinhar sempre que os proprietários desse jornal são os filhos do senhor Roberto Marinho, que é um homem que enriqueceu ao longo dessas décadas todas, sempre com algum tipo de promiscuidade com o poder público. Agora eles estão muito felizes, porque eles entregaram para os bancos privados brasileiros e os bancos transnacionais o controle das finanças do nosso país. O argumento que eles usam, e é muito bandido esse argumento, é que um banco central com autonomia, ele não está sujeito a algum tipo de influência política. Como assim, cara pálida? Se o presidente da República ele recebe um mandato popular para cuidar de todos os interesses da nação, quando o assunto é o dinheiro, é o cofre, ele não vai poder mexer nisso, ele não vai poder ter uma interferência. Isso está blindado para que o setor privado, escravocrata, novo escravocrata, né, eles continuem a fazer com o povo brasileiro aquilo que seus antepassados faziam com os escravos. É para isso que a autonomia do Banco Central serve. Gente, eu mostrei para vocês um estudo ontem, né, de várias universidades que foram publicados aqui pelo Banco Mundial, que abre espaço para pessoas, inclusive, fazerem críticas nos seus apontamentos, porque são lidos sempre por pessoas especializadas. O estudo, que analisou mais de 121 países, né, no período de 1980 a 2013, eles encontraram nessa janela de tempo que os mais ricos aumentaram a participação total no dinheiro dessas nações e as camadas com menor renda ficaram ainda mais pobres. Os 10% mais pobres ficaram ainda mais pobres. Os 20% pobres ficaram pobres, não quanto os 10%. E quem estava no topo da pirâmide, os 10% mais ricos, ficaram mais ricos ainda. Os deputados brasileiros, eles têm conhecimento disso? Isso foi levado ao debate? Algum deputado consegue explicar sem falar o chavão para que serve o Banco Central? Eles sabem da responsabilidade que significa ter entregue o Banco Central nas mãos de banqueiros? Pois bem, nós sabemos
que a maior parte do Congresso Nacional faz campanha com cheque em cima da mesa, né? Eles recebem ali uma grana e não é à toa que o general Heleno, que anda sumido, porque ele deve estar envergonhado, porque ele dizia que o Centrão é composto por ladrões, e os ladrões agora estão juntos com o Bolsonaro, se é que algum dia ele se separou desses ladrões, e temos mais ladrões que aderiram à ladroagem para entrega do Banco Central. Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Eu apontei que a Flor de Lis, com tornozeleira, votou a favor da entrega do Banco Central, mas também tem a deputada Tabata Amaral, uma decepção para as pessoas que acreditavam que uma menina pobre, que ascendeu socialmente por conta do seu conhecimento, que ela fosse prestar, devolver para a sociedade algum tipo de conhecimento. Não, ela está funcionando como uma jovem lacaia a serviço também dos grupos transnacionais, os grupos que inclusive são apontados como financiadores da sua jornada intelectual, né? E tem uma surpresa muito agradável, que foi o deputado Tiririca, fazendo contraponto nisso, né? Um homem simples, que veio de baixo, com pouca instrução, e que ganhou ali um monte de votos para se eleger deputado federal. Muita gente achou que ele ia ter um comportamento ridículo nessa função, e o homem assumiu uma responsabilidade e, com independência, votou contra a entrega do Banco Central. Então a gente vai vendo algumas situações, o deputado André Janones, que fez um combate muito grande contra a privatização da Previdência, contra essa reforma daninha da Previdência no nosso país, também votou pela entrega do Banco Central. Então tem muita confusão e pouca informação no meio dessa história. Os telejornais não abordaram esse tema, não fazem debate sobre o tema, que é crucial, porque nós estamos preocupados com os mortos no nosso país, com a pandemia, com as maluquices do presidente da República, e nós não percebemos que nós fomos assaltados, que o Banco Central está na mão agora de banqueiros, está muito blindado. A nossa sorte é que a gente pode dizer assim, que isso não passou por uma reforma constitucional, uma emenda constitucional, passou por um projeto de lei. Então, o presidente, determinado a enfrentar essa questão no futuro e determinado a quebrar todos esses elos de corrupção que entregam a nossa pátria, é possível que a gente consiga reverter. Eu posso estar sendo um pouco romântico, mas isso vai depender muito da capacidade de mobilização política que um novo líder vier a ter aqui no nosso país. Caso contrário, vai ser um presidente com pouca margem de fazer alguma coisa nos 2 primeiros anos do seu mandato, com um presidente do Banco Central colocado pelos lacaios do governo anterior, no caso, os lacaios do governo Bolsonaro. Gente, muita gente acha que o Bolsonaro ele está brigado com as organizações Globo. Eu digo a vocês, né, que ele, apesar de ser um homem ignorante e profundo, ele não é louco quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é cuidar da sua vida, é escapar da polícia, escapar da justiça e proteger os seus filhos e seus familiares. Ele sabe mais ou menos o que ele faz quando o assunto é de interesse particular dele. O presidente da República, se a gente der uma navegada aqui, vocês verão aqui no site do Yahoo que ele se encontrou com João Roberto Marinho, vice-presidente das organizações Globo, no dia 6 de setembro de 2018, um dia antes daquele episódio lá da facada em Juiz de Fora. Segundo a matéria, diz que o encontro foi organizado por Paulo Guedes, guru de Bolsonaro. Antes da reunião, Marinho mostrou imagens de seu pai, Roberto Marinho, fundador da emissora, morto em 2003. Eu vou disponibilizar para vocês esse site aqui. E mais à frente, o Bolsonaro ele brigou com o Bebiano, vocês conhecem a história, porque o Bebiano estava querendo fazer aproximação, já no mandato, dos líderes, dos dirigentes das organizações Globo, agora com o governo já eleito, o Bolsonaro. O Bolsonaro, como tinha feito aquelas bravatas, né, para deixar ali incandescente os seus seguidores, né, batendo na Globo, enfim, disse que não ia receber, não ia trazer inimigo, enfim. Mas isso era só para inglês ver, porque mais adiante ele recebeu em visita cordial o executivo da Rede Globo, que foi chamado de inimigo. Esse senhor executivo é exatamente o senhor Paulo Tonet, que é vice-presidente de Relações Institucionais da Rede Globo de televisão. Em Brasília é conhecido como uma espécie de lobista que cuida dos interesses dos grandes grupos de comunicação, especificamente da família Marinho. Esse pessoal está sempre blindado, né? Ontem
no Jornal Nacional, o que eles deram de destaque para isso aqui, gente, é mais destaque do que as 1.452 pessoas que morreram de Covid, do que as treslocadas declarações do presidente da República. Eles falaram aqui de uma forma muito intensa que os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram o direito ao esquecimento, que foi motivado por uma ação que alguém moveu contra a Rede Globo de televisão e estava querendo uma indenização porque a Globo fez uma linha direta sem autorização das pessoas. As pessoas entraram com um pedido para eles não fazerem isso, eles fizeram, entraram com uma ação, então a Rede Globo conseguiu neutralizar qualquer tipo de indenização que alguma pessoa que tenha sua individualidade aviltada, usada indevidamente, possa ter. Como vocês veem, as estruturas de poder, elas funcionam como uma engrenagem muito bem azeitada, né? Pois bem, voltando aqui à relação Bolsonaro com família Marinho, economia e por aí vai. É como aquela situação que vocês já devem ter ouvido falar, algum relato aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, de um policial que numa blitz, ele se apresenta como um policial muito nervoso e quer prender você, quer levar seu carro preso, quer tomar seus documentos, vai te deixar na estrada, enfim, é o policial mau. E aí na sequência vem um policial bonzinho. O policial bonzinho diz, olha, vamos fazer um acordo, porque o cara ali quer levar você preso, paroró, paroró. Na verdade, é uma grande encenação. Essa situação já aconteceu em alguns lugares no Brasil, aconteceu em outros lugares no mundo e acontece agora na superestrutura do poder. Eles fingem que brigam, o Bolsonaro com a família Marinho, e por baixo dos panos, o Brasil está sendo entregue, está sendo usurpado, está sendo roubado por essa combinação sem que a gente perceba. Eu tenho alertado a vocês o tempo todo que no meio dessa história eles poderiam dar mais responsabilização ao presidente da República, eles apontarem as relações de causa e consequência da pandemia, o desmantelo que foi a política de saúde, enfim, mas eles vão fazendo a cobertura de um certo modo jornalístico, né? E ontem, com relação a essa questão do Banco Central, a mesma coisa, sem nenhum debate. Eles dão muito mais tempo para um reality show discutindo absurdos, baboseiras, cretinices, do que usando algum espaço para tentar chamar a população brasileira para entender o que está acontecendo com o dinheiro da nossa casa, com as finanças da nossa casa. E a ignorância profunda do presidente da República, ela fica muito evidente quando você vê, por exemplo, uma live dele, né? Eu não gosto de colocar nenhuma fala dele, mas essa aqui é só para salientar para vocês a ignorância profunda que, no caso dele, é um crime de responsabilidade, é um crime contra a nação. É um homem que não sabe para que serve um banco central. Um homem que não tem noção. Ele esquece o nome do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. E nessa fala, essa declaração, gente, qualquer tribunal do mundo colocaria o presidente como responsável por crime de prevaricação de lesa pátria, porque ele não sabe para que serve o Banco Central. Acompanhe essa fala e vejam se eu estou exagerando. Vamos lá. Faz um trabalho excepcional lá. Vai ter um mandato de 4 anos, mas é para começar. Eu sempre pega 2 anos de um governo, né? Uns 2 anos, né? Avança 2 anos do governo anterior. Então isso, segundo muita gente, vai dar uma tranquilidade, garantia e segurança para o banco mais importante que é do Brasil aqui, que é o... Ele fala assim, repare só, gente, ele diz o seguinte, segundo muita gente. Quer dizer, o presidente ele não sabe para que serve o Banco Central, segundo muita gente. Então, segundo muita gente, o Brasil está sendo roubado e ele está funcionando como cúmplice. Então, gente, quando a gente vê editoriais como esse aqui, do jornal Valor Econômico, que é um jornal, né, que junta ali os interesses dos grandes grupos de comunicação, especificamente a Folha de São Paulo e o jornal Globo. Eles estão festejando aqui, Banco Central ganha a final necessária autonomia. Olha quem são os proprietários do jornal. Estão festejando a ladroagem que está acontecendo no nosso país. Nenhum deputado, como eu disse a vocês, tem noção do que representou essa entrega do Banco Central. E as pessoas que seguem Bolsonaro seguem felizes da vida, afundado até aqui, afundados na lama, para não dizer outra coisa, com os preços subindo no nosso país de uma forma absurda,
o presidente fazendo discurso sobre aumento de combustível como se isso não fosse a responsabilidade dele. Agora a responsabilidade é de imposto, né, das entregas das refinarias, da política da Petrobras atrelada ao dólar, ao petróleo internacional, os preços praticados fora. Então não é responsabilidade dele. É um homem que, como eu digo a vocês, é um apedeuta. Se a gente puder fazer aqui um pleonasmo, é um apedeuta profundo. É o ignorante dos ignorantes na situação mais profunda que a gente pode vir a imaginar. Então, gente, só resta para nós aqui continuarmos no debate todos os dias, tentando mostrar para as pessoas o que é que está acontecendo, que nós somos governados por um fantoche, por uma pessoa que está contaminando outras tantas com os discursos que não levam o Brasil para lado nenhum. Isso acaba engabelando uma parcela da sociedade, mas, por outro lado, enquanto ele tem esse tipo de comportamento, o Brasil continua a matar pessoas por conta da Covid e continua a ser saqueado, inclusive com a ajuda dos militares que estão dentro desse governo, né? Então a gente pediu para eu falar do Vilas Boas aqui, eu vou comentar isso só num outro papo com vocês, tá bom, gente? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!